trazer o tema da live de hoje, né? Hoje a live vai ser sobre cuidar e servir, como nós podemos tecer isso junto com a espiritualidade, né? Boa noite, Tuca. E para isso eu convidei o Plínio. Queria trazer um pouquinho antes de introduzi-lo a história com o Plínio, né? Na verdade, fui iniciada em Reiki por uma pessoa que o Plínio havia iniciado, né? Isso foi antes de 2012, se eu não me engano, 2008, algo do tipo. E aí depois, quando eu fui fazer a pós de base de saúde integrativa, né, do Einstein, o Plínio foi meu professor. E aí eu fui de novo reiniciada no Reiki, mas aí por ele, né, fiz uma reciclagem aí com ele e com algumas amigas. Então acho que essa conexão já vem de um tempo e para mim é um prazer ter o Plínio aqui. Eu vou deixar o Plínio explicar um pouquinho quem ele é também para vocês. E aí eu vou convidá-lo agora junto com a gente dessa live. Oi, Plínio. Oi. Tudo bom? Que delícia estar aqui. Que bom. Pôr um pouquinho mais de luz, assim, tá bom de luz? Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui. Eu sempre costumo receber as pessoas com uma música. E uma acho delícia. que a sua foi um pouquinho... Foi ótima. Dessa de equilibrar mesmo e de tranquilizar, né? Entrando na tenda, né? Vamos conversar na tenda, né? Justo. Bom, Plínio, quer contar um pouquinho quem você é, sobre você? Tá. Então, boa noite para todo mundo bem-vindo, né? Então, eu sou Plínio, eu venho fazendo meu trajeto na vida, incluindo muitas curvas. Então, eu já fui estudante de medicina, fiz meus 4 anos de medicina, larguei a medicina para fazer música, fui músico durante quase 20 anos da minha vida e deixei de fazer música profissionalmente e me encontrei com o Reiki, o que eu venho praticando há 30 anos, venho ensinando Reiki há 26 anos e nos últimos 15 anos me envolvi com a presença das práticas chamadas integrativas dentro dos hospitais. Trabalhei 1 ano no Einstein, um pouco mais do que isso, e de lá para cá eu venho trabalhando no Sírio, né? Então acho que o que eu gosto de colocar de mim um pouco não é tanto o meu currículo, do que eu faço, o que eu fiz, né? Mas contar um pouco que eu venho navegando nas minhas trilhas, aí, fazendo curvas, fazendo mudanças, confiando na vida, né? Sabendo que quanto mais experiente eu sou comigo mesmo, melhor o que eu tenho para oferecer para o outro também, mais compaixão a gente pode ter, mais consciência sobre o que o outro eventualmente possa estar vivendo. Então, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de serviço, né? Quando a gente fala de companhia, de estar presente, tudo isso passa pela experiência que a gente tem cada um consigo mesmo, né? Então eu olho para trás hoje e me sinto muito bem de em momentos chaves da minha vida ter tido a coragem de deixar morrer algo que era importante para mim e não me dou nada praticamente, né? Mas confiando que o próximo passo se mostraria quando chegasse a hora, né? Então posso confirmar que isso acontece, né? Quando a gente solta, né, quando a gente se liberta do conjunto de formas que sustentam a nossa vida, né, certamente alguma coisa vai aparecer e a gente vai achar uma nova passagem para um novo ciclo, né? Alguma coisa continua, né? Você pode fazer coisas diferentes, mas tem uma coisa que é contínua, né, dentro da gente. E quando a gente não está aberto para fazer essas mudanças, a gente insiste num conjunto de formas, numa certa profissão, num certo sistema de crenças, num certo estilo de vida, muitas vezes a gente perde a continuidade. Chega uma hora que a gente olha para dentro e fala, quem era eu mesmo, né?
você olha para trás na sua adolescência, você não se conecta com a pessoa que você é hoje. Então, eu tenho assim um desfrute de olhar para a minha vida para trás e saber que tem uma linha que está ali presente, né? E que foi cuidada ao longo do tempo, né? Eu acho que para a gente falar de cuidado, né, eu só posso começar um pouco falando como que eu me cuido, como que eu cuido da minha própria vida, né? Então acho que eu estou me apresentando assim, tá bom, Mica? Perfeita, perfeita. Você sempre traz uma segurança muito grande para poder falar, né, sobre suas curvas, né? Uhum. E queria que você trouxesse um pouquinho também para a gente sobre isso, né? Como é que foi isso para ti? Esse espaço É. é um espaço que você sente que é seu realmente, né? O espaço que eu tô? O espaço, sim. É. Ah, sem O dúvida. espaço que você expressa. Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Né, uma coisa que eu venho aprendendo na vida cada vez mais, eu acho que eu já tinha isso quando era garoto, né? É confiar muito na vida e saber que a vida pede de nós que a gente dê muito valor a ela, né? Dar valor à vida pode ser um conceito que a gente gosta, mas realmente praticar isso pode ser muito difícil. E às vezes quando a gente quer dar valor para a vida, a gente está convidado a fazer movimentos que não são confortáveis. Eu estou contando a minha história em 3 minutos e parece uma linda história. Mas eu posso dizer que não é uma história que foi fácil. Cada uma dessas mudanças que eu fiz envolveu um tempo, e acho que esse é um assunto muito importante quando a gente fala em caminho, em cuidado, em crescimento pessoal, evolução humana, desenvolvimento humano, né? A gente tem sempre que lembrar que a vida inteira a gente vai ter essa coisa da vida e da morte, da vida e da morte, daquilo que morre, do ciclo que termina e um ciclo que começa. E uma coisa que é crucial nessa história, a gente lembrar que entre o ciclo velho, entre o velho e o novo, tem sempre um espaço que a gente não conta com ele. E a gente, quando pensa nele, que ele pode existir, a gente tem medo. Porque nesse espaço não existe nem o velho nem o novo. O velho que te continha, se você já deixou para trás, ele já não existe mais, não adianta voltar para trás. E o novo não se mostra no dia seguinte, né? Então tem esse tempo que eu costumo chamar de forno, é um forno onde a gente vai assar, né, a nossa própria vida, onde a gente vai integrar, a gente vai ter um luto por aquilo que a gente largou, né? A gente vai ter incertezas, a gente vai se esquecer quem a gente é, né? Toda a identidade que estava construída, às vezes em torno de uma profissão, de um modo de vida, tudo aquilo acaba terminando, você fica muito no vazio, né? E esse esquecimento, ele é fundamental para que você possa começar a lembrar. E aí você vai lembrar num nível mais profundo de quem você é, né? Então, quando você me fala se eu estou num espaço que eu estou muito conectado, se eu conheço bem esse espaço, eu tenho segurança e confiança nele, eu tenho, porque eu paguei esse preço na minha vida. Eu passei por esses fornos, né? Eu vivi o momento escuro, me senti perdido, né? Eu não fui escolhendo de profissão em profissão. Eu fui sentindo e seguindo o cheiro da vida, né? Então, sem dúvida, eu me sinto bastante conectado comigo, né? E, bom, eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou um exemplo, como todo mundo é exemplo para todo mundo também, né? Mas do meu exemplo, assim, eu diria isso, que a gente possa sempre querer dar um grande valor para a vida, pagar o preço disso. E o preço disso não é pouco. Se você comprar um relógio de plástico, custa R$ 15. Se você comprar um relógio de ouro, né, ele vai custar bastante mais, né? Se você quer uma vida mais ou menos organizadinha, adequada ao mundo relativo, não custa muito. Mas se você quiser a aventura suprema, se quiser o caminho espiritual, né, se você quiser se conectar com você de uma forma muito consciente, claro que isso tem um preço maior. Claro que isso vai pedir muito mais de nós, né? E por aí vamos, né?
É. Como é que você se conecta, Plínio, com o... Você trouxe um pouquinho do cuidar já na sua introdução, né? Mas com o título, assim, o cuidar, servir e Aham, tecendo aí com a espiritualidade, né? Eu queria que você aham. trouxesse também um pouquinho do... Tanto do Plínio quanto da parte de como você se conecta em relação a essas palavrinhas, mais no profissional, assim, né? Se é que Ah, existe alguma separação entre você, que eu acredito que não, mas não muita, só, só para as mas pessoas claro que entenderem um existe. pouquinho também, é. Tá, eu vou falar assim, que a palavra cuidar, para mim, ela significa muitas coisas. É uma palavra muito valiosa, né? E para mim ela está muito ligada, em primeiro lugar, a preservar. Ou cuidar no sentido de preservar a minha natureza, preservar meu estado natural, preservar a minha saúde, preservar a minha felicidade, né? Ou seja, cuidar da minha felicidade, cuidar da minha saúde, né? Esse é o nível de cuidado que eu considero mais importante. Quando a gente exerce esse cuidado, quando a gente se compromete com esse cuidado consigo mesmo, o cuidado leva a gente, naturalmente, ele é uma antessala, né, de um processo de autocura. Né? Não dá para a gente falar de autocura sem a gente falar de cuidado pessoal. É quando você está se movendo com as suas coisas e querendo ter mais consciência de si mesmo, cuidando melhor das suas dimensões, é que você naturalmente está avançando num processo de autocura. E o processo de autocura é exatamente o mesmo processo do caminho espiritual também. Né? Então, tanto a autocura como o caminho espiritual são, digamos, caminhos que nos levam em direção a nós mesmos, a quem nós realmente somos. Né? Isso que é o caminho espiritual, isso que é o processo de autocura num sentido maior. Né? E mesmo o processo de humanização, de eu me aproximar da minha própria humanidade e viver de acordo com as leis que regem a natureza da minha humanidade, né? Tudo isso é a mesma coisa, são palavras diferentes que se referem ao mesmo trajeto, né? Ao mesmo impulso. E todos eles começam no cuidado. Né? Eu não conheço uma pessoa que está andando, digamos, um caminho espiritual em algum nível, que não tem algum nível de cuidado pessoal. É muito difícil. Como é que você vai dar um caminho espiritual se você não cuida do seu corpo, não cuida da sua mente, não cuida da sua energia, não cuida das suas relações, não cuida do seu coração, não mantém seu coração aberto? Né? Como é que a gente pode fazer um trajeto em direção à nossa espiritualidade sem estar se cuidando? Né? Então a palavra cuidar, para mim, nesse sentido, ela é muito grandiosa, muito importante. Né? E a palavra servir, ela, vou dizer para você que ela, para mim, basicamente, ela é um sinônimo, né? É um sinônimo do cuidar. Para mim, ela está falando a mesma coisa, né? A samurai, que é uma palavra que a gente acha que significa um guerreiro, com a espada, etc. Samurai é aquele que serve, né? Esse é o sentido da palavra, né? Então, tanto cuidar quanto o servir tem basicamente três aspectos importantes, né, que você conhece bem, e depois seria interessante você contar do seu quadrinho que você fez com isso, né, que é o que eu chamo de tríade do cuidado, que é importante na minha vida pessoal e se tornou essencial na minha vida profissional também, já vou dizer por quê um pouco. Né? Mas a tríade do cuidado fala de três aspectos importantes do cuidado. Ela diz assim, cuidar, cuidar-se e ser cuidado. São três práticas, digamos, que a gente tem que incluir na nossa vida. Por contexto cultural, por pressão cultural, se a gente pensar nessas três perninhas, 90% da nossa energia é dedicada ao cuidar do outro. Porque na nossa cultura a gente é muito pressionado a ir para o outro, olhar para o outro, participar da vida do outro, cuidar do outro, evidentemente, né? Não são só os profissionais de saúde que fazem isso. Os profissionais de saúde estão ainda mais exacerbados nisso. Mas isso é uma coisa da cultura ocidental, uma cultura um elemento da cultura latino-americana também, né? Então, quando a gente pega numa tríade, qualquer tríade,
ela está, na verdade, sustentando um princípio importante de vida, né? Então, o princípio do cuidado é sustentado por essas três perninhas. Se 90% está no cuidar, e o resto, né? Então, o outro, na nossa cultura, tem um lugar muito grande, muito grandioso, e é um valor na nossa vida, Mica, cuidar do outro. A gente considera isso uma coisa valiosa, né? Uma pessoa que cuida do outro. Por que o médico é tão valorizado, né? Porque de onde a gente olha, o médico está cuidando do outro, o enfermeiro, né, o profissional de saúde, o padre, né, o Está a todo momento ao sacerdote. servir, né? Exato. E você vê como aí é um sinônimo mesmo, né? É o serviço ao outro, né? Então tem uma parte dessa história que é o serviço a mim mesmo, que é o cuidar-me, né? O cuidar-se, na verdade, né? E eu não estou incluído dentro da minha própria vida no contexto da cultura que a gente vive. É Por até um que não valor, né? é um não valor? A gente pensa, quando a gente pensa em cuidar de si mesmo, uma primeira palavra que às vezes vem na nossa mente é egoísmo. Olha que conceito equivocado que a gente tem. Cuidar de si seria um egoísmo, né? Quando você olha para as culturas orientais, eles têm isso muito mais claro, né? Que a maior responsabilidade na vida de uma pessoa é com ela mesma. E isso não é egoísmo, né? Então, cuidar de tudo que eu sou, cuidar da minha conexão com o todo, cuidar das minhas relações, cuidar da minha energia, esse cuidado integral, que eu acho que a gente vai passar por ele daqui a pouquinho, na nossa conversa, é a responsabilidade que um japonês assume, que um indiano assume, que um tailandês assume, que um chinês assume. De um modo geral, a gente está falando. Como é que a gente sabe que eles têm isso na cultura deles? Porque foram eles que criaram quase todas essas práticas que a gente chama de integrativas, que está nos cuidados integrativos, na medicina integrativa, na saúde integrativa, que são todas essas práticas, originalmente, práticas de autocuidado. A yoga não é para fazer yoga no outro. A yoga é para você fazer para você. O tai chi é para você, o qigong é para você, o reiki, essencialmente, é para você também, né? Então, e essas práticas existem assim aos milhares no Oriente, porque na cultura deles o cuidar-se é um valor bastante importante, né? E aí a gente sabe, né? Você sabe muito bem também, porque eu vi no seu quadrinho também isso que você desenhou lá, né? Que quando eu cuido de mim, o que eu tenho para oferecer para o outro é muito melhor. Então, a gente tem um pensamento, geralmente, que é na sucessividade, que é assim, primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido do outro, né? Mas eu vejo de outra maneira, eu acho que a gente tem que ser simultâneo sempre, porque na natureza tudo é simultâneo. Enquanto eu cuido de mim, eu cuido do outro também. E quando eu estou num lugar de equilíbrio, quando eu estou conectado comigo, consciente, presente, atento, com meu coração aberto, o que eu tenho para oferecer para o outro, seja a minha mulher, seja o meu paciente, seja o meu vizinho, vai ser sempre muito melhor. Então, se a gente gosta de matemática, essa é uma matemática infalível, né? E aí entra a terceira perna, né, Mica, que é o ser cuidado. Cada uma dessas três pernas tem um desafio. Não é fácil ser cuidados, né? Para a gente Eu ser diria que o cuidado... profissional de saúde, então, e para quem... Nossa! Nossa! O profissional de saúde não tem nem noção disso, exceto o psicólogo, que tem na sua profissão a cultura Formação da também, né? supervisão, É. do acompanhamento, né? Faz parte da cultura deles, né? O médico não, ele passa 12 horas por dia dentro de um hospital, acompanhando sofrimento, dor e etc. E ele chega em casa e ele liga o Jornal Nacional, às vezes, estou fazendo uma caricatura, né? Não faz nada de especial para se cuidar, e é isso, come alguma coisa, deita e dorme. Assiste um filme, deita e dorme assistindo um filme. Não estou fazendo uma caricatura, porque eu não acho que todo mundo é assim, né? Mas o grau de falta de cuidado é esse. E isso não é nenhum julgamento, não estou fazendo nenhum julgamento. É cultural, né? Sim. Então, quando a gente fala de cuidado pessoal, tanto aquele que eu ofereço para mim, quanto aquele que eu posso receber do outro, que envolve estar vulnerável, pedir, né? Compartilhar fragilidade, confiar no outro, né? Reconhecer a própria necessidade, é muito difícil tudo isso, né? Quando eu falo disso tudo, e aí a gente entrando no campo do profissional, no campo da saúde mesmo,
a gente está falando de temas que são graves, que são essenciais, que são muito graves, né? O nível de burnout, o nível de depressão, o nível de ausência que os profissionais de saúde têm é muito grave, né? Então eu considero, por exemplo, a questão do autocuidado, né? Não é uma questão, não é um luxo, não é assim, ah, que legal, estou fazendo yoga. Não é, não. Para o profissional de saúde é uma questão ética. De onde eu olho, eu posso parecer um pouco severo nisso, mas é mais rigor do que o severo, né? De onde eu olho, eu vejo que ao não se cuidar é antiético. Você ir atender o seu paciente, você trabalhar 12, 14 horas por dia, você não cuidar do seu corpo, né? Você ter um sono que não está bom, você ter um humor que não está bom, você ter uma libido que não está boa, né? Você ter uma energia totalmente descuidada, totalmente inconsciente, você nem sabe o que está acontecendo com a tua energia, né? A tua mente está em 40 lugares ao mesmo tempo e você está lá servindo ao outro, né? Você está lá supostamente para participar de um momento de doença, de dor, um momento que é uma grande oportunidade para a pessoa, né? Para ela avançar. Uma doença é um momento que pode ser muito sagrado, né? Se o médico, se o profissional de saúde tem contato consigo, se conhece, né? Está em paz com o seu timing, com o seu tempo pessoal, quando ele está na presença do seu paciente, o que ele está oferecendo vai muito além da técnica que ele se preparou para oferecer. Ele está oferecendo a pessoa dele com tudo o que está presente na pessoa dele. Quando você trouxe isso, eu lembrei um pouquinho que o cuidar, de uma certa forma, abre um espaço para você se escutar, né? Então, entra nesse local de uma presença melhor aí com o seu paciente também por esse fato, né? Porque você consegue abrir espaço aí para essa escuta do outro, né? Sabe quando que a gente vai escutar bem o outro, né, Mica? Quando a gente escuta bem a nós mesmos. Isso não é um dogma e nem é matemática. Mas se eu sou sensível a mim, vai ser mais fácil ser sensível ao outro. Se eu me escuto, presto atenção em mim, no que eu estou sentindo, no que eu estou vivendo, vai ser natural levar isso para o outro. Se eu tenho autocompaixão, se eu tenho respeito por quem eu sou, eu vou ter respeito pelo outro, né? Então, essa tríade, quando eu falo de cuidar, cuidar, ser cuidado, elas não são 3 partes, elas são dinamicamente uma coisa só, né? E a gente pode aplicar de várias maneiras. A gente pode falar servir, servir-se e ser servido. A gente pode falar amar, amar-se e ser amado. Respeitar, respeitar-se e ser respeitado. Né? Dar valor, dar-se valor e ser valorizado. Perfeito. Né? Qualquer uma dessas ações está dentro digamos, dessa tríade, de alguma maneira. E o ponto principal, o coração dessa tríade, é o cuidar-se, é o amar-se, é o respeitar-se, né? Então, o que você vai escutar, a escuta que você vai oferecer para o outro, vai depender muito disso. Hoje se fala muito de empatia, né? Como você sabe, dentro dos meios de saúde. Tem empatia pelo paciente, então tem cursos de soft skills, cursos de empatia, treinamento, etc. Eu acho interessante que nós estamos prestando atenção nisso. Mas eu não acho que é uma coisa, pela minha vivência também, né? Eu não acho que é uma coisa que um treinamento dá conta. A gente pode fazer um treinamento, mas ao mesmo tempo a gente tem que praticar isso dentro de nós. A empatia é por nós mesmos. Né? De novo, a escuta ativa, a escuta compassiva, ela vai sempre acontecer naturalmente para o outro quando ela já acontece na nossa própria vida. Né? Então, quando eu trabalho dentro de um hospital como o Sírio-Libanês, que é um hospital muito grande, um hospital de excelência, um hospital que tem uma vocação para ter um cuidado humanizado, etc., eu trago essas coisas todas, esses princípios todos, mais dentro de uma linguagem própria do hospital, né? Mas, basicamente, eu estou falando cuidar, cuidar-se, ser cuidado há 12 anos lá pelos corredores. Né? E no começo, quando eu falava isso, eu brinco sempre, conto essa história,
as pessoas falavam, brincavam comigo assim, né? Diziam assim, lá vem o Plínio com batatinha quando nasce dele. Como se fosse o meu poema. Eu falava, olha, cuidar, cuidar, ser cuidado. É um fundamento do nosso núcleo. Eu sonhei com isso, eu acordei com essa Que frase na minha lindo, cabeça. é? Na verdade, eu sonhei com os 3 fundamentos que fazem parte do nosso núcleo no Sírio. Né? E que tinham tudo a ver com todo o projeto que eu estava desenhando para trabalhar lá. Né? Então, no começo, as pessoas achavam isso engraçadinho, né? Brincavam comigo, eram condescendentes comigo. Né? Passaram 12 anos, hoje, cuidar, ser cuidado é a base fundamental de todos os projetos de humanização do sírio-libanês. Perfeito, perfeito. Tudo se encontrou aí. Quais são os nossos projetos de cuidar? São esses programas. Quais são os nossos projetos de cuidar-se? Quais são os nossos projetos de ser cuidado? Como é que eles conversam um com o outro? Né? Como é que a gente oferece isso para paciente, para familiar, para colaborador, para profissional de saúde, para médico, para voluntário, para visitas? Né? Então, hoje, né, a gente começa a ter lá no Sírio um olhar para isso de uma outra maneira. Então, entrou a palavra cuidar, que é muito importante, né, e entrou a conjugação cuidar-se. A gente tem um projeto lá dentro, Mica, que chama Projeto Cuidar-se, que era justamente o que a gente mais precisa incentivar é o cuidado pessoal, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente fez um projeto, eu passei mais de 10 anos fazendo reuniões para conseguir finalmente criar a possibilidade de ter um projeto como esse. Né? É um projeto oferecido para colaboradores e profissionais de saúde. Então, a gente ensina mindfulness, tai chi chuan, jinshin jutsu, técnicas de relaxamento, yoga e meditação. Né? A gente tem 5, 6 modalidades que a gente ensina. Em cursos de 8 aulas, de 1 hora cada uma. Não aprofunda, mas introduz para as pessoas o convite importantíssimo para entender a importância do autocuidado. Sim. E começar a ter ferramenta para isso. Aprender a respirar, aprender a relaxar, aprender a prestar atenção, aprender a fazer silêncio, aprender a observar sem crítica, né? Aprender a respeitar os seus próprios movimentos internos, aprender a ter contato com a energia, aprender a cuidar da mente. Olha que lista de coisas importantes, né? E no projeto Cuidar-se lá, a gente, em pouco mais de 1 ano, a gente ensinou mais de 1.000 pessoas, quer dizer, é uma coisa que está andando muito. Inclusive, a gente fez um curso só para médicos, né? O Rodrigo Iacobian, que é um médico muito querido, maravilhoso, trabalha comigo há muitos anos, e ele é uma pessoa muito conhecida como um professor de Kundalini Yoga no meio de saúde, né? E acredito que muitos de vocês conheçam o Rodrigo. Eu falei para o Rodrigo, vamos abrir um curso de meditação, yoga, só para médicos? Ele falou, não precisa, eles entram nos nossos cursos, né? Bom, eu nasci numa casa de médico, eu fiz medicina, tenho irmão médico e filho médico. Então eu falei com experiência, o médico não vai se misturar, né? Vamos abrir uma turma só. E a gente abriu, e a gente vem tendo cursos só para médicos lotados de yoga e meditação. Né? Que bacana. O que a gente está compartilhando ali? Não é só a yoga. Né? A gente está falando, olha, se cuidar é bom, se cuidar é importante, a sua medicina vai melhorar, o seu casamento vai melhorar, né? A forma como você navega pela vida vai melhorar. Né? Então a gente fica muito feliz de poder estar fazendo isso. Né? Estou falando muito, Mica? Não, imagina, adoro escutar. Bom. O que mais que eu te conto? Quer que eu te conte mais coisas do hospital? Quero sim. A gente tem um público que é mais de médicos? Isso, são mais médicas, né? Eu fiz um chamado aí mais para mulheres, porque eu acabo trazendo muita questão também do feminino, então... Sei. E do meu dia a dia também, né? Eu acho que talvez você pode até trazer um pouquinho do seu olhar para isso, né, o Plínio, como um homem, assim... Porque, de uma certa maneira, eu achei uma via mais fácil para eu me comunicar com as mulheres, sabe? Porque eu acho que vencer o desafio de inserir isso do autocuidado para uma médica já é grande, ainda mais para eu trazer isso como uma mulher para um homem, você entende? Entendi.
E que eu acho que normalmente assim, é mais desafio ainda para o homem se cuidar, né? A mulher, de uma certa maneira, na cultura em geral, ela já está um pouquinho mais habituada a isso e até, na verdade, ficando naquele local de mulheres mais multitarefas, né? Que fazem É, diversas coisas ao mesmo tempo. E eu acho é. que o homem, de uma certa maneira, sempre foi até um pouco mais difícil para ele entrar em contato com isso, né? Que é como se ele não pudesse, na verdade, né? Assim, Uhum. enfim. É verdade, porque na nossa cultura, isso é tudo cultural, né, que você está falando. Uhum, uhum, O uhum, homem foi mais incentivado a ir para o mundo externo uhum, e, digamos, vencer no mundo externo. uhum, E a mulher, né, pagou um preço por isso, mas foi muito bom também para ela. Foi mais uhum, convidada para ir para o mundo interno dela, uhum, né? uhum, uhum, Então, a mulher tem, além dela ter os recursos do feminino, né, do yin, né, uhum, do passivo, do receptivo, uhum, mais fortes, mais presentes, ela também tem mais experiência do mundo interno. Então, claro uhum, que ela reconhece mais as suas próprias necessidades. uhum, Claro que ela se olha com um olhar mais consciente, mais lúcido também, né? uhum, uhum, E o homem, muitas vezes, é um drama, eu vou dizer, né? O homem, uhum, muitas vezes, ele não consegue ir no espelho, né? Vai no uhum, espelho só para pentear o cabelo, escovar o dente, fazer a barba, né? E agora eu estou falando de espelho num sentido simbólico, maior, quer dizer, eu sentar comigo, eu olhar para mim, né? Eu ter uma noção mais clara de quem eu sou, do que eu preciso, né? De quais são os meus limites, respeitar isso, né? Me mover de uma forma mais para a dança do que para a luta, né? Com a vida, né? Dançar mais com a vida, dançar com os acontecimentos, acolher os acontecimentos todos. Para o homem isso é mais difícil, ele luta mais, ele é mais competitivo, ele está com as leis que regem o mundo externo na cabeça dele, né? É uma coisa ou é a outra coisa, como o mundo uhum, físico é, né? A mulher já entende que é uma coisa e a outra, né? uhum, Então acho que a mulher teve, assim, apesar dela ter tido um lugar na nossa cultura que a gente pode condenar até o último dia da história, realmente, uhum, mas um efeito colateral bom que houve dentro disso, uhum. na minha opinião, sempre a gente tem medo de falar dessas coisas, né? Você está me provocando a falar um assunto delicado, né? Mas é que a mulher também ela passou a ter uma experiência do seu mundo interno muito maior. Isso é um grande recurso, né? É um grande Uhum, recurso. Ela é capaz de reconhecer que ela está brava. Olha que coisa simples. Às vezes o homem nem reconhece que está bravo. Você está bravo? Não. E está bravo, está evidentemente que está bravo. Está uhum, chateado, está preocupado, ou está desgastado. Não tem a noção, às vezes, do limite. Estamos falando de um modo geral, né? uhum, uhum, Agora, uma coisa importante para ser dita aí, né? uhum, Os homens estão mudando muito. Não são só as uhum, mulheres que estão uhum. mudando, Estão né? integrando o feminino, né, dentro deles, assim. Eu acho que é muito por Uhum. aí. Isso. O homem tá muito mais interessado em si mesmo, né? Eu já Uhum, participei de vários grupos de homens, né? E isso aconteceu muito mais na Europa, nos Estados Unidos, antes de estar acontecendo aqui, né? uhum, Mas o homem interessado em si mesmo, o uhum, homem aberto para uhum, ser sensível, né? uhum, uhum, O uhum, homem aberto para ter uma relação íntima com outro homem, o que não significa nada, simplesmente uma relação uhum, íntima, de conversa, de ir para um espaço íntimo, onde se compartilha um monte de coisa, como as mulheres fazem, né? uhum, Então, uhum, os homens estão andando, e para que o homem realmente, digamos, consagre essa mudança que ele está fazendo, ele precisa de uma coisa muito importante, que é do uhum, reconhecimento da mulher. uhum, 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 Se a mulher uhum, não reconhecer isso, continuar, né, uhum, muitas vezes algumas mulheres, ou vou dizer, teve muitas mulheres que falam, não, porque os homens nunca isso, sempre aquilo. Tem que prestar atenção, porque tem muitos indivíduos aí, muitas pessoas que estão fazendo um caminho importante. Eu vejo dentro dos casais, né? uhum, Quando o homem faz as mudanças que a mulher gostaria que ele fizesse, fica mais aberto, mais sensível, mais presente, mais bailarino do que soldado, né? Quando o homem às vezes faz esse caminho,
e a mulher não percebe, ele vai acabar perdendo isso, porque não houve lugar para isso tudo. Não houve o elo, né, disso Então é muito tudo. importante para a mulher reconhecer no Uhum, seu marido, no seu amigo, no seu colega de trabalho, uhum, né, uhum. o movimento que o homem está fazendo. E a mulher está fazendo também um trajeto muito importante. É. Né? Sim. Acho que a gente está naquele momento forno, sabe? Não é mais Sei. como era e ainda não é como vai ser. A gente Aham, está num lugar que é aham, desengonçado, né? aham, A gente vê aham. muita coisa das mulheres que são maravilhosas e outras que não são tão maravilhosas, assim como para os homens também, né? Aí só complementando assim, o porquê que eu acabei fazendo o canal, né, para mulheres assim, porque eu acho que entra nesse espaço que você trouxe, que é do reconhecimento que às vezes o homem precisa da mulher, porque senão pode ocorrer de ficar uma briga de reconhecimentos, né? Aham. E se a gente traz esse local do autocuidado, né, enfim, da autocompaixão e da conexão aí com esse serviço, né, com a Aham. espiritualidade, de uma Aham. certa maneira, você entra num local aí que você entende que é um portal, né? Então você pode reconhecer esse homem, enfim, possa existir aí outras relações, né? Aham. Então acaba que a profundidade vai um pouquinho mais forte nisso, né? Nós estamos falando de uma coisa que é ir para si mesmo. Uhum, uhum, A autocura, para mim, é o caminho que me aproxima de mim mesmo. O caminho uhum, espiritual é o caminho que me leva em direção a mim mesmo. Eu uhum. me humanizar é o caminho que me leva em direção a mim mesmo. A Perfeito, felicidade eu vou encontrar à medida que eu me aproximo de mim mesmo. Eu vou estar num perfeito. estado pacífico à medida que eu me aproximo de mim mesmo. Então, posso continuar longamente sobre isso. Mas basicamente é isso. E aí, quando você entra em contato com você, isso é uma exploração. Você está fazendo uma exploração, uma navegação num universo infinito, que é o que nós somos como seres humanos, né? Então, uma coisa que é bastante importante nos dias de hoje é como que a gente se relaciona com todas as nossas dimensões. Quando a gente fala de integralidade, né? Porque ir para si mesmo envolve uma relação com as partes mais densas do que nós somos e as partes mais sutis. A gente gosta de chamar de corpo, mente, espírito. Podemos dar qualquer nome, tanto faz para mim, né? Mas nós estamos nos relacionando com tudo que nós somos. E nós somos uma misteriosa conjunção de dimensões humanas e naturais. É muito complexo tudo isso, né? Então, antigamente a gente dizia que a gente é cabeça, tronco e membros. E hoje a gente fala que a gente é corpo, mente e espírito, como se nós Uhum, tivéssemos evoluído muito, uhum, mas de fato a gente continua fatiando. Então, essa relação com a integralidade, com o que nós somos como um todo, é uma relação muito difícil, não cabe no nosso modo de pensar. Por isso que a gente divide, fatia e pensa numa engenharia. A gente articula práticas mente-corpo. Né? Como é que a mente afeta o corpo? Como é que o corpo afeta a mente, por exemplo? Fala, meu amor. Não, eu ia falar, e como é que a gente pode ofertar esse cuidado integral aí, né? Se Uhum. a gente faz essa fatia com a gente. Queria que você trouxesse um pouquinho também sobre isso. Então, tudo isso é uma questão de consciência. Né? Se eu olho no espelho, tudo que eu vejo, se na minha observação do mundo o que eu vejo é o mundo físico, imediato, né? Eu não tenho como cuidar da minha mente, porque ela praticamente inexiste na minha concepção. Né? Tem uma frase na Índia que é maravilhosa, que ela fala assim, o Perfeito. meu pensamento é o meu mundo. O que eu penso que o mundo é o que o mundo é. Então, se eu penso que o mundo é só essa parte física, esse é o mundo em que o Plínio está. Já o meu vizinho acha que não, que o mundo tem anjos, que tem energia, não sei. Então, o mundo dele é esse também, né? Por isso que a Uhum. gente vive num só planeta, mas a gente vive em mundos diferentes, na verdade. Então, quando a gente fala de cuidado integral, cada um de nós vai olhar para essa integralidade de acordo com o seu próprio mundo. Para algumas pessoas, cuidar do corpo e cuidar do psiquismo é tudo. Para algumas Uhum. pessoas é a saúde física e saúde mental. Uhum. Para outras, saúde inclui espiritualidade, inclui Uhum. energia, Uhum. inclui relações afetivas, inclui Uhum. dinheiro como uma parte da vida, cuidar do dinheiro Uhum. também.
né? Cuidar do sono, cuidar da sexualidade, né? A gente pode cuidar de um mundo de coisas, ou a gente pode cuidar depende do tamanho do nosso mundo, né? Então, para aqueles de nós que pensamos um pouquinho mais amplamente, que não, ninguém é melhor do que ninguém aqui, cada um vivendo a sua história, né? A gente tem que considerar assim, que cuidar do corpo físico é um cuidado que a nossa cultura nos ensinou basicamente. A gente sabe cuidar do cabelo, dos dentes, da pele, do que a gente come. Pode não cuidar bem, mas minimamente a gente sabe fazer isso, né? A gente podia expandir o cuidado com o corpo muito mais. Mas basicamente a gente sabe fazer isso. Todo mundo aprendeu isso em casa. Agora, quando a gente vai para um próximo passo, cuidar da mente, que já é uma dimensão que nós mal conhecemos o que é mente, como é que a gente vai cuidar de uma coisa que a gente não conhece, né? E a mente é uma coisa muito grandiosa e muito misteriosa mesmo, né? A gente aqui no Ocidente não tem a mais vaga ideia do que seja realmente a mente. Então eu repito insistentemente, Mica, que a cultura que mais se aprofundou no estudo da mente foi a cultura indiana. Eles estão há milênios atrás, eles escreviam sobre mente. Qual é a natureza da mente, como que ela existe dentro de nós, o que é a mente divina e a nossa mente individual, né? Quais são as características da mente, como cuidar dessa mente, qual é o estado que a gente deseja essa mente, como se educar para cultivar esse estado, e aí vai embora, né? Aí você vai falar de cuidado de espiritualidade, que é um outro cuidado, é uma outra dimensão, né? Que a gente considera e que a gente tem uma relação muito... A gente tem muito para aprender na relação com a espiritualidade. Por que que a maior parte das pessoas, até algum tempo atrás, se relacionava com a espiritualidade através da religião, né? Porque a religião oferece um sistema de formas, que você fala assim, bom, eu estou de acordo com esse sistema de formas, de crenças, então eu vou viver minha espiritualidade aqui, né? Você acha que talvez entre um pouco no espaço de uma segurança? Claro, lógico, né? Isso foi cultural, né? E aí vai a família toda na mesma religião, vai o bairro inteiro, vai o país inteiro, às vezes, para a mesma religião, né? Tudo isso foi parte da história. Hoje, a gente vive um momento em que as pessoas estão entendendo a diferença entre viver a espiritualidade através de uma religião, de um sistema de crenças, ou viver a espiritualidade de outras formas, né? Por exemplo, quando a gente fala de práticas integrativas como yoga, meditação, próprio reiki, né? Todas essas práticas convidam a gente a olhar para si mesmo, a estar presente, a estar atento, nos convidam ao silêncio. Então, quando a gente busca esses valores, a gente tem a oportunidade de contato com a nossa própria espiritualidade. A gente começa a perceber que a gente é mais do que um corpo com algumas características psíquicas, né? E que a gente vai além disso, e que tem alguma coisa que existe dentro de mim, que eu não compreendo perfeitamente, mas que ela existe, e eu passo a ter o desejo de me aprofundar no contato com isso, né? Então eu costumo dizer que quase tudo em nós pode ser imperfeito, e nós temos sim uma lista de imperfeições muito grandes, né? Muito grande, mas tem algo em nós que é perfeito ao mesmo tempo, paradoxalmente, né? Então, quando eu penso em espiritualidade, eu diria que a espiritualidade representa um pouco essa dimensão perfeita dentro de nós, né? Por exemplo, quando as pessoas falam em cura espiritual, eu entendo o que elas querem dizer, que é uma cura através da espiritualidade, mas o espírito não precisa de cura, porque o espírito é perfeito. Eu preciso ter consciência das minhas perfeições e imperfeições, e fazer mudanças e curar as minhas imperfeições, mas frente à minha perfeição, frente à minha espiritualidade, eu só tenho que ter consciência dela. E honrá-la, né? E dar lugar. Significa dar lugar ao mistério, muitas vezes. Né? Como o mistério às vezes é muito intolerável, às vezes a gente adota algumas crenças para colocar o mistério em algumas prateleiras lá, dar uma ordem na brincadeira, né? Mas esse contato direto que a gente pode fazer com a espiritualidade, em termos de cuidado mesmo, é uma coisa muito dos dias de hoje. Então, quando a gente fala de cuidar, meu amor, a gente tem que pensar também no cuidado com a espiritualidade.
É um cuidado muito importante. E a gente tem muito que se educar para saber como cuidar da espiritualidade, né? E não tem manual, né? A única coisa que pode existir é você ter experiência com você mesmo, né? É. A gente tem, quando você olha no PubMed, nas pesquisas, você vê assim, há 40 anos atrás, tinha 5, 6 pesquisas sobre espiritualidade, né? Depois passaram 15 anos, tinha 50 pesquisas. Depois passaram mais 15 anos, hoje a gente está em termos de 10.000 pesquisas sobre espiritualidade. Porque estamos nos dando conta que a espiritualidade é uma dimensão humana natural que precisa ser cuidada como um cuidado da saúde. A gente fala de saúde, a gente tem que incluir a espiritualidade, né? Mas as pesquisas não nos ensinam, a ciência não nos ensina, de fato, como nos relacionar com a nossa própria espiritualidade. A gente pode aprender certos conceitos interessantes, mas a partir daí a gente tem que entrar na experiência consigo mesmo, né? Sim, sim. Tem um artista que eu valorizo muito, que todo mundo conhece, todo mundo valoriza também, que é o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, Mica, às vezes ele assinava nos quadros dele, ele dizia assim, o mestre da experiência. Por que ele dizia isso? Porque ele foi um bastardo na época dele. Então ele não teve a educação formal que todo mundo teve, que todo mundo tinha lá, quando tinha uma família mais constituída, e estudar nas escolas, etc., né? Então ele não teve isso. Então ele foi naturalmente incentivado a fazer as próprias descobertas, aprender com a própria experiência, né? Então ele dizia, pô, as pessoas ficam aprendendo nos livros, nas coisas que os outros experimentaram, a gente tem que experimentar para ver o que é voar, o que é misturar a cor, né? O que é fazer um cenário de teatro, que é uma coisa que ele fazia também, o que é engenharia, que ele tinha fascínio por isso também, né? Então eu acho que o Da Vinci para a gente nos dias de hoje, que a nossa ciência está ficando um pouco fortona demais, na minha opinião, é muito importante lembrar que estar baseado em evidência é muito importante, mas não é tudo. Estar baseado em experiência é o que equilibra, assim como masculino e feminino, a evidência é a experiência, né? E eu acho que também tem a questão das metodologias de pesquisa, né? Que eu acho que também elas não foram tão ajustadas assim em relação à abordagem, por exemplo, da espiritualidade, né? Eu acho que ainda envolve um pouquinho dessa dificuldade, né? Isso. Eu assisti uma vez uma palestra do Dalai Lama aqui no Brasil, tinha um mundo de gente lá, foi até o Einstein que organizou isso, e tinha o Dalai Lama e mais 3 neurocientistas. Um do Einstein, naturalmente, um de Cambridge, o outro de Harvard. Eram mega neurocientistas. Hoje os neurocientistas estão num lugar assim de muito poder na história, né? E eles deram aulas impressionantes sobre consciência, sobre cérebro, sobre o momento do coma, né? Que grau de consciência que se tem, tudo isso que você conhece bastante bem, né? E o Dalai Lama estava ouvindo tudo aquilo, e o Dalai Lama gosta de ciência, né? A gente sabe que ele gosta. Mas num certo momento ele virou para aqueles médicos, Mica, e perguntou assim, isso tudo que vocês estão descobrindo aí, tudo isso que vocês estão mostrando para a gente, vai ajudar as pessoas a serem mais felizes? E quando ele falou isso, o público caiu na risada, mas por pouco tempo, porque ficou evidente que ele não estava perguntando com sarcasmo. Ele não estava desdenhando. Ele queria saber mesmo, essas descobertas vão ajudar a gente a ser feliz ou não? Né? É uma pergunta muito importante. Né? Então, essa é a parte que eu espero que no futuro a gente ponha as mãos nisso, que é aprender tudo isso, explorar tudo que a ciência está trazendo para a gente, porque realmente é muito importante. É uma base muito importante para as nossas ações em termos de saúde, né? Mas conectar isso com a nossa humanidade, com o nosso caminho pessoal, com a nossa experiência, nossa própria experiência, né? Não pode ser duas coisas. Não. Ele tem uma frase linda, né, sobre isso, que ele fala assim, quer se acredite nessa ou naquela religião,
Mas aí complementa com alguma coisa que eu não me recordo agora, mas no final ele termina, porque o que importa na vida realmente é a gente buscar essa felicidade, né? A gente ser feliz. Aham. Independente de todas as nossas diferenças, assim, né? Aham. Que às vezes a gente fica tentando se colocar em repartir também, né, nossos grupos, mas enfim, todo mundo, o que que todo mundo deseja, né? É ser feliz, assim. Sabe que frase que ele falou lá é muito parecida com essa, né? Nesse mesmo dia ele falou assim: ninguém precisa ser budista, ninguém precisa ter religião, ninguém precisa acreditar em Deus, ninguém precisa achar que tem vida depois da morte. A gente pode achar que a vida acaba quando a gente morre, né? Mas todos nós temos que cultivar amor, respeito, compaixão, ética e gentileza. Se a gente cultivar essas 5 coisas, a gente não precisa de religião. E se a gente tem uma religião, eu espero que a sua religião, ele dizia, contenha esses 5 valores. Né? Muito libertador. Né? De Sim. novo, o próprio Dalai Lama está dizendo para a gente o seguinte: a gente tem que viver a nossa própria espiritualidade. A gente pode gostar de uma religião, a gente pode gostar de uma filosofia, a gente pode se entregar a uma religião, isso é maravilhoso, quando isso é autêntico. Né? Mas realmente o que é essencial dentro disso tudo, a gente encontrar esses 5 valores que ele acabou de dizer, que eu acabei de compartilhar com vocês. É porque eu acho que quando a gente sai desses 5, aliás, quando a gente aplica esses 5, né, valores, de uma certa forma sai do espaço daquela torre de Babel, né? Então eu acho que isso realmente gera aí uma possibilidade, uma harmonia aí, né? Então eu acho que, pelo menos eu valorizo muito isso. Nós voltamos para o começo da nossa conversa, por isso que o cuidar-se é muito importante, porque você tem que ter contato com a sua individualidade. Você tem que entender as suas inclinações pessoais. Você tem que ter noção das tuas sombras. Tem que ter noção das tuas luzes. Tem que ter noção dos teus talentos, dos teus limites. Você tem que ter muito contato, muita consciência de si mesmo. Isso é a base de uma sociedade generosa, justa, feliz, pacífica, que vive de forma saudável. Né? A gente não tem como resolver pelo social. Né? O social tem que estar contendo o individual. Né? E o individual não é uma coisa negativa, não é egoísmo nem nada. É a nossa responsabilidade. Só eu posso cuidar da minha energia. Só eu posso ter uma relação consciente com a minha espiritualidade. Se eu faço isso comigo, os outros me ajudam. E se eu faço isso por mim, eu também ajudo o outro. Voltamos a falar de serviço. Isso é servir, né? Servir a mim, servir a você. Ser servido, olha que maravilhoso que é isso. E olha como é difícil ser servido, né? Com mais culpa ainda, né? Exatamente. Tem muitas doencinhas aí, sim. Tem. Às vezes a gente dá muito, a gente quer cuidar muito e servir muito como um instrumento de dominação, de poder, de controle. Perfeito. Né? E não é que é uma coisa errada, mas a gente tem que ter a noção, tem que ter olhar no espelho e falar, quer saber, não é só amor que eu estou levando para o outro. Né? Também tem, assim, eu fico bem fortão quando eu estou cuidando do outro. O médico não tem esse desafio? Sim, muito. Né? Há uma projeção no médico, o médico tem que ser forte, tem que saber tudo, tem que resolver os problemas. Ele põe aquele jaleco, né? E ele entra quando ele põe o jaleco é como pôr a capa de super-homem. Ele fica invulnerável, né? Isso faz muito mal para a saúde dele, né? Num certo prazo, de um modo geral, claro. E isso também vai interferir na prática dele. Né? Então eu acho uma maravilha quando eu olho as minhas fotos, às vezes, eu não posso mostrar muito porque são privativas, né? Quando eu vejo o médico sentado meditando, né? A gente tem lá no Sírio-Libanês uma sala de silêncio. Já te levei lá, Mica, na sala de silêncio? Não sei se eu te levei. Não, acho que da última vez não. Então, quando você vier me visitar de novo, eu quero te levar lá. Tá. É uma sala maravilhosa, que era uma antiga capela. Está toda preparada para ser uma sala de silêncio. Tem almofada, tem futon, tem cadeira. É absolutamente silenciosa, né? E é o convite para as pessoas virem lá, todos que andam pelo hospital, 24 horas por dia, para sentar e fazer um pouco de silêncio. Então, a gente dá os nossos cursos de yoga, meditação, tai chi, tudo lá, né?
Então eu tenho essas fotos que eu vejo esses médicos sentados, médicos que eu conheço porque eu trabalho com eles, né? São Uhum. pessoas que têm um grande estresse na vida, que não aprenderam a cultivar relaxamento, não, às vezes não entenderam a importância do relaxamento, Uhum. sentados, de olhos fechados e buscando encontrar um pouco de silêncio. Provavelmente não encontrando, mas é parte do trajeto sentar e buscar o silêncio. E às Sim, vezes quando você vai buscar o silêncio, você vai encontrar o barulho dentro de você, o ruído, né? Mas eles sim. estão lá buscando isso. Isso é maravilhoso. Isso, É, para mim, vai mudar a nossa medicina, tanto é. quanto a tecnologia e a ciência. Sim, sim, Né? sim, eu acredito também. Acredito. Eu acho que a gente já está quase na finalização, Plínio, da live. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem. E só para eu comentar que a Tuca perguntou do quadro, depois eu passo para ela. Qual quadro? Eu acho que é o gibizinho, que ela ficou Ah, curiosa. tá. Tá bom. A Tuca, querida. Você teria alguma Bom, mensagem que você gostaria de deixar? eu acho que a minha mensagem está aí no meio disso tudo, né? Uhum. Acho que especialmente eu quero de novo, mais uma vez, lembrar para as pessoas a importância da gente assumir a responsabilidade sobre a própria vida, da gente realmente Perfeito. desejar felicidade, nunca pensar que felicidade é só uma palavrinha que está escrita em 1000 lugares, mas que a verdadeira felicidade vale muito a pena, né? A verdadeira paz vale muito a pena, a verdadeira consciência vale a pena, o amor vale a pena, né? E é uma escolha, nós somos livres para escolher, né, se a gente vai cultivar esses valores ou se a gente vai se adequar ao mundo relativo e viver aí atrás de conforto, segurança e organizar a vida bem bonitinho e a gente não correr Perfeito. muito risco, né? Perfeito. Estou extremamente agradecida da conversa. Obrigada mesmo aí. E obrigado também a todo mundo que participou, né? Vários comentários aí de pessoas que gostaram bastante da conversa. Tá bom. Mas acho que a gente conseguiu fechar bem as 3 palavrinhas e você conseguiu trazer bem. Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Obrigado para vocês que estavam presentes aí. Eu acho que eu talvez tenha falado um pouco demais. Não guardamos um espaço para as perguntas, se houvessem, por exemplo, para Uhum, comentários, né? uhum, uhum. Então, que tenha sido uma live para vocês um pouco, talvez mais contemplativa, mas que tenha sido de alguma maneira enriquecedora, espero. Perfeito. E aí todo mundo entra no espaço aí do silêncio, agora é o convite, né? Para poder É, refletir sobre tudo que você trouxe. Que eu isso. acho que Silêncio é também é isso, maravilhoso. assentar, né? Todas as falas, É, isso aí. né? Obrigada, gratidão mesmo. Obrigado a você, querida. Um beijo Beijo grande. grande, gente. E, Boa e- noite. e parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso, viu, Mica? Ah, obrigada, obrigada. Parabéns, meu amor. Valeu mesmo. Tchau. Beijo, tchau, Beijo. tchau.